Setembro a previsão, porém pode ser adiado, viu, Ari? Não. Estreia de Dark Horse deve ficar para depois da eleição. Aliados de Flávio temem que o filme reacenda questões sobre o financiamento. Fernanda. Exatamente, já existe sim essa possibilidade de adiamento. A previsão inicial, como você disse, era setembro, mas agora aliados ali, ligados a Flávio Bolsonaro, já começam a levantar que esse lançamento só deve acontecer entre novembro e dezembro. A alegação da produtora Go Up é de que ainda não houve tempo hábil para que houvesse aí todo o trâmite para veiculação em relação ao Brasil. Na semana passada aconteceu, uma estreia nos Estados Unidos, inclusive nessa estreia, o diretor do filme, Cyrus Norasté, chegou a dizer que acreditava que esse filme poderia ajudar a eleger Flávio Bolsonaro, que pelo menos a intenção seria essa, e aí o Partido dos Trabalhadores entrou com ação no Ministério Público Eleitoral, apontando que se o lançamento acontecer antes das eleições, pode ser utilizado aí como ponto para tentar favorecer Flávio Bolsonaro na reta final da campanha. O MPE está investigando, está analisando essa ação e agora aliados de Flávio Bolsonaro e da própria família Bolsonaro já temem que, se esse lançamento acontecer em setembro, pode ter aí reacendida toda a polêmica relacionada aos investimentos solicitados por Flávio Bolsonaro ao dono do Banco Master, do extinto Banco Master, o ex-banqueiro Daniel Worcaro, que segue preso, e isso pode prejudicar ainda mais a popularidade de Flávio Bolsonaro, que vem caindo pesquisa a pesquisa. Então, por isso, eles temem que essa estreia aconteça em setembro. Há grande possibilidade que haja esse adiamento aqui no Brasil. A gente trouxe aqui que a própria Agência Nacional de Cinema já se pronunciou e disse que não houve pedido de registros para que a veiculação acontecesse aqui no nosso país, mas o foco agora é tentar afastar essa polêmica de Flávio Bolsonaro. E aí, Amadeu, foi feita uma perícia em relação às investigações sobre os investimentos do filme Dark Horse e foi elaborado ali um relatório onde diz que o gasto total do filme foi de 75 milhões de reais. E aí, o que é que acontece? Isso coloca ainda mais polêmica nos valores que já foram trazidos sobre a produção desse filme. Por quê? Só a Daniel Worcaro, Flávio Bolsonaro solicitou 134 milhões de reais. Além disso, há suspeita de desvio de recursos naquele contrato entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil, que começou em 108 milhões, chegou até 157 milhões com os aditivos do contrato. E também há investigações sobre mais 2 milhões de emendas parlamentares encaminhadas ali por aliados do PL de Flávio Bolsonaro para que houvesse também investimentos nesse filme. Então, isso ultrapassa muito os 75 milhões que, segundo a perícia, foram aplicados no filme e também levanta ainda mais as suspeitas sobre desvio e lavagem de dinheiro em relação a esses recursos que foram aplicados. Então, toda essa polêmica ainda gira em torno da pré-candidatura de Flávio. Vamos aqui na questão legal, eu já passo para você, Ari. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou um pedido à PGR para saber se é ele que vai investigar as supostas irregularidades do Dark Horse. E aí a PGR disse, eu entendo que deve ser o André Mendonça que é prevento, porque já está tratando do Master. Só que o Moraes recebeu e disse que quem vai decidir é o Fachin. O Fachin pode decidir entregar para o Mendonça, como quer a PGR, entregar para o Moraes ou fazer um sorteio. Ari. Inclusive hoje o ministro do STF, André Mendonça, foi publicamente, ele respondeu publicamente a insinuações de que ele estaria favorecendo Flávio Bolsonaro pela ligação dele com a família, pelo fato dele ter sido indicado pelo pai de Flávio, então presidente Jair Bolsonaro, para o cargo de ministro no STF. Então aí não há uma suspeição formal, não é isso, tá? Há uns questionamentos, de pessoas ligadas ao governo, dizendo, olha, a maneira como o ministro está conduzindo não é a apropriada. Agora, Amadeu, em relação, e você tem razão, em relação a esse caso, a PGR
indicou que vá para o André, mas o Alexandre de Moraes não concordou. Agora, o filme... Não é que ele não concordou. Ele encaminhou para o Fachin. Quem decide é o Fachin. Exato. Pois é, ele não acatou a orientação da PGR de pronto, né? Que disse, não, vai para o André Mendonça. Não, ele disse, quem decide é o Fachin. Isso, pois é, mas a PGR queria que fosse para o André Mendonça. Portanto, o Alexandre de Moraes não seguiu o entendimento da PGR. Isso. Agora, o filme usado como peça de campanha, sim, há um risco evidente, né? Porque a estreia é simplesmente um mês antes da eleição. Então, apesar de ser uma faca de dois gumes, porque também pode prejudicar a campanha de Flávio pelos motivos que a Fernanda explicou, mas pode ser usado sim, as pessoas podem começar a lotar os cinemas dos bolsonaristas e isso pode influenciar. E aqui quero dar uma opinião pessoal. Eu não acredito que o ministro Mendonça, aliás, que qualquer dos ministros do Supremo se influencie por questões políticas, eventualmente por ter sido indicado por esse ou por aquele presidente. É a minha opinião, ponto. Fechando com você esse tema, Eliezer, há também a questão, a Fernanda até já falou, mas eu queria que você explicasse, da Ancine, né? Verdade. Para um filme ser exibido no Brasil, tem que ter o aval da Agência Nacional de Cinema. Isso, qualquer filme, qualquer produção, estrangeira especialmente, em qualquer época, independentemente de período eleitoral, independentemente de conotação política, é necessária uma autorização da Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, o órgão regulador responsável por acompanhar essas produções e autorizar a divulgação no território nacional. Então, até o momento, não há registro solicitando certificado de título, que é um documento obrigatório. Essa GOAP, ela é nova no mercado brasileiro, digamos assim, nunca houve por parte desta produtora nenhum tipo de lançamento voltado ao Brasil. Isso também chama a atenção da Ancine, pode ensejar em multas, enfim, tem um processo burocrático que para toda e qualquer produção é necessário no nosso país. Vamos lá com a 4 da Fernanda, que é justamente